Neste contexto da nova alma lusa, neste contexto da ideia de restaurar a alma lusa, eu pensei que talvez fosse interessante começar um pouco de uma forma mais universal, para depois, noutras ocasiões, aproximarmos da realidade portuguesa, porque a condição do homem hoje parece tão distante da realidade que pede, de alguma maneira, um debruçar sobre a sua natureza. Não é uma reflexão filosófica, é uma reflexão que procura ser baseada na realidade das coisas. Eu chamei a esta conversa culto, cultura, cultivo. Esta incidência nestes três itens, culto, cultura e cultivo, pretende lembrar as três realidades componentes do ser humano. O culto, ao qual podemos apontar o espírito, a cultura, ao qual podemos apontar aquilo que é propriamente humano, a alma humana, e o cultivo como a realidade com o meio exterior, com o meio ambiente, com a natureza, mas também com o sensório, com o corpo, com o sensível. Estes três elementos devem constituir a realidade do ser humano e devem estar presentes em todas as atividades do ser humano. Podemos dizer que no fundo todas as três realidades, ou as duas últimas realidades, o cultivo e a cultura, se deviam ordenar em função do culto. Ou seja, dito de outra maneira, o culto devia ser ou o ponto culminante das ações ou a fonte de onde emanam as ações. Não é? Este devia ser o foco do ser humano. Isto aplica-se, tal como se aplica a um ser humano, aplica-se a um país. Não é? O país devia estar ordenado hierarquicamente para esta realidade, à qual as outras duas deviam estar harmoniosamente subordinadas. Não é? Esta composição destas três realidades formam no homem uma unidade orgânica, não são três camadas sobrepostas, formam uma realidade orgânica, uma só realidade orgânica. Não é? O homem é este ser entre o céu e a terra, não é? Entre o espírito e o corpo. Não é? Aquilo que lhe é próprio, a alma, aquilo que é próprio do humano, não é? A alma, porque o espírito é próprio também dos anjos, não é? E o corpo é próprio de todos os animais. Não é? A alma, no caso do homem, é o elemento intermediário entre o espírito e o corpo, o que faz do homem ter uma função, faz com que o homem tenha uma função particularmente importante na criação, justamente por estabelecer esta ponte entre a realidade espiritual e a realidade sensível, corpórea. Dizia-se no velhinho catecismo de São Pio X, na pergunta para que foi criado o homem foi criado para conhecer, amar e servir Deus. E aqui encontramos as mesmas três esferas. Não é? Conhecer, que podíamos apontar para o espírito, não é? Amar para a alma, e servir para a realidade exterior, corpórea, não é? Portanto, o serviço. Claro que não. Estas três esferas estão em sintonia, não se separam, não é? Mas apenas para podermos falar de uma forma lógica sobre elas, temos que ir separar, não é? Porque não é possível separar realmente estas três realidades. E estas três esferas correspondem também a três vocações fundamentais do ser humano, e também aí não há três vocações puras, digamos assim, não é? Não há
a vocação do intelectual, a vocação daquele que ama, a vocação daquele que serve, não estão separadas, porque justamente o intelectual deve servir, né? E deve amar o objeto para o qual o seu intelecto está direcionado, né? E podemos dizer o mesmo das outras, não é possível servir sem intelecto, ou sem amor, sem a vontade, né? E o mesmo para aquele que ama, não ama cegamente, né? Não pode amar cegamente. O que acontece nas vocações é que há um predomínio de uma destas esferas, né? A esfera intelectual, a esfera do amor ou a esfera do serviço, né? Mas é só uma questão de predomínio, porque as três estão harmoniosamente compõem harmoniosamente o ser humano, né? E o ser humano compõe-se harmoniosamente destas três esferas. A harmonia destas três esferas implica que haja que não haja um excesso na realidade objetiva das coisas, né? Que não haja um excesso de nenhuma delas em termos de conhecimento, para me exprimir melhor. O intelectual não deve fazer com que uma destas esferas predomine excessivamente. Por exemplo, quando há um predomínio do mundo do espírito, não o espírito em si, como devia ser, mas uma tónica acentuada do espírito, o que acontece é a transformação no caso da filosofia, a transformação de uma perspectiva idealista, não é? Uma perspectiva idealista, de onde depois derivam, como degenerescências, até excrescências, as diferentes ideologias. Se houver um predomínio da esfera do corpóreo, do sensível, temos uma filosofia do tipo materialista, não é? As filosofias de tipo existencialista normalmente situam-se no domínio da alma, né? Estas três formas são formas parciais e por isso degenerecidas, não é? Incompletas. A filosofia mais equilibrada, que corresponde mais à natureza do ser humano, é a filosofia realista, não é uma filosofia idealista, não é uma filosofia materialista, ou as diferentes formas de materialismo, e também não é uma filosofia existencialista, puramente, embora combine naturalmente estas três atitudes. Mas enquanto a filosofia idealista tende a tomar o mundo sensível como ilusório, como uma criação do sujeito, a filosofia materialista tende a tomar o mundo do espírito como inexistente, simplesmente, e a filosofia realista, na verdade, deve ser olha para o mundo do espírito como tendo realidade, olha para o mundo da alma como tendo uma realidade que lhe é própria e olha para o mundo do corpo como tendo uma realidade que lhe é própria, embora existam de forma hierarquicamente diferente, não é? Para poderem funcionar, como em todos os organismos, há elementos, há órgãos que estão subordinados a outros, mas que não podem ser extraídos, não é? Cada um tem a sua função e, por isso, no fim, todos são igualmente importantes, não é? Não na ação, mas no conjunto, se não podemos abdicar de um órgão, todos são importantes. E aqui passa-se o mesmo. Para a realidade do ser humano ser completa, não é possível abdicar de nenhum destes elementos. É assim, apenas importante hierarquizá-los, não é? No caso da realidade portuguesa, é normal que o mundo da alma tenha um certo predomínio, não é? Não que tenha um predomínio sobre o mundo do espírito, mas que acontece na nossa poesia, na nossa filosofia, uma espécie de exaltação da alma, como sendo justamente a ponte entre os dois mundos, entre dois abismos, na verdade, não é? Porque o mundo do espírito e o mundo do corpo são dois abismos, não é? Unidos pela alma. Então este seria o nosso primeiro modo de olhar, deixando já a ponte para a ideia de que a realidade portuguesa,
muitas vezes é vista, o pensamento português é visto como tendo uma proximidade ao franciscanismo, e deixaria já a ponte para essa outra etapa, para esse outro momento, esse segundo momento de pensarmos, começarmos a pensar a realidade portuguesa a partir destes três elementos. Obrigado.